Olá, eu sou o Meis. Hoje vamos falar sobre um relato sobrenatural. Se você também tem um relato sobrenatural, alguma coisa que passou na sua vida, uma magia que não funcionou, uma maldição, uma aparição, uma coisa inexplicável, não deixe de enviar no nosso canal. O seu relato poderá estar passando aqui também. Olá a todos do canal do Magi, meu nome é Douglas, eu tenho 31 anos, moro na capital de São Paulo e hoje eu vou contar o meu relato com o mundo sobrenatural. A minha história começa aproximadamente no ano de 1994, quando eu tinha 5 anos de idade. Um pouco antes dos 5 anos, pois ainda não havia completado. O relato foi tão marcante que até hoje eu me lembro. Hoje eu com 31 anos de idade ainda me lembro daquele relato como se fosse ontem. Eu tinha o hábito de ir com os meus pais ao supermercado fazer compras. Esse supermercado, ele ficava próximo à minha casa, né? E eu costumava ir com os meus pais porque eles não tinham com quem me deixar. Nesse caso, eu comecei a ter um sonho muito esquisito com aquele supermercado. Eu sonhava que os meus pais tinham feito compras e iam até o caixa. No que eles se dirigiam até o caixa e começavam a passar as compras, no meu sonho, eu falava assim: mãe e pai, eu vou beber água, vou ali no bebedor. E para que eu chegasse até aquele bebedor no supermercado, eu tinha que atravessar um corredor. E no sonho eu atravessava correndo. No que eu atravessava correndo, aparecia uma criança misteriosa correndo do meu lado. Eu no sonho sempre assustado, porque aquela criança olhava para mim com um ar de risada, dando uma boa risada de mim. E no final ela se dirigia até o bebedor também, bebia água. E quando eu bebi água depois dela, eu olhava para o lado e aquela criança havia sumido. E esse mesmo sonho começou a se repetir várias e várias noites. Noite sim, eu entrava no supermercado com os meus pais, fazia as compras, aquela criança estava lá de novo. Quando eu ia correndo até o bebedouro, eu encontrava novamente aquela criança. E esse sonho era comum acontecer comigo várias e várias noites. Depois eu entrava de novo no supermercado, sempre o mesmo sonho. Sempre que eu estava no caixa, meus pais já passando as compras, eu falava: mãe, pai, vou beber água. Eles falavam: tá, filho, vai lá. Eu ia correndo pelo corredor, atravessava o corredor e aquela criança correndo do meu lado de novo. Eu sempre brigava com aquela criança e no final das contas ela ia beber água. Quando eu olhava para o lado, depois dela ter bebido água, eu bebi também. Eu olhava para o lado, aquela criança havia sumido. Certo? Assim era um sonho. Em um determinado momento da minha vida, como de costume daquele mercado, eu fui fazer compras, eventualmente com os meus pais. E eu vi novamente o que aconteceu. Só que nesse caso, eu me vi na situação igual no meu sonho. Meus pais fizeram as compras, eles estavam no caixa do supermercado.
Eu olhei para os meus pais e falei: mãe, pai, vou até o bebedouro beber água. Vou indo beber água. Eles falavam: está bem, filho, vai lá enquanto a gente passa as compras. E no momento, naquele instante que eu falei isso, eu lembrei do meu sonho. Eu pensei: nossa, essa situação é muito parecida com os sonhos que eu tenho tido repetidamente nas últimas noites. Mas eu vou correr aqui. E eu corri, né? Eu corri pelo corredor do supermercado, eventualmente, conforme eu fazia nos meus sonhos. E misteriosamente, a mesma criança que aparecia naquela mesma situação nos sonhos repetidamente nas noites anteriores, misteriosamente aquela criança se manifesta literalmente em vida real, correndo do meu lado no corredor do supermercado. Aquela mesma criança, eu posso lembrar até hoje da sua feição. Ela era uma menina com cabelo raspado. Eu, por ser uma criança, eu não tinha certeza se aquela se tratava de uma menina ou um menino. Ela tinha olhos azuis, olhos claros, e o corpo, ela tinha um pouco, ela não era magra, né? Então ela tinha um pouco de corpo, assim. Aquela criança era uma criança bem nutrida, e ela corria bem e estava sempre sorrindo para mim, com a cabeça raspada, olho claro, e sempre sorria. Eu não sei o que aquela criança realmente queria falar para mim naquele tempo, mas eu fiquei assustado. Obviamente eu tinha 5 anos de idade, mas até hoje eu lembro como nos meus sonhos, na vida real, eu mandei aquela criança embora. Até me arrependo certo ponto de não descobrir o que ela queria me falar. Mas enfim, eu fui beber água, como no sonho, aquela criança tinha bebido água comigo. Eu olhei para o lado, a criança sumiu, como no sonho. Eu não sei para onde foi aquela criança, da onde que ela é, qual o nome dela. Depois eu até pensei em procurar ela pelo mercado, mas eu não achei mais aquela criança. Não sei de onde que ela veio, o porquê que ela apareceu nos meus sonhos e eventualmente na vida real. Tá? Mas é isso. Obrigado a todos. Não basta apenas se inscrever, é necessário ativar o sininho também. Só assim você receberá todas as notificações do canal.